Oi, gente, tô aqui no parque tomando um cafezinho da tarde. É um parque aqui, lá atrás no fundo é o mar. É um parque muito aconchegante aqui de Floripa. E eu gosto quando dá tempo, em contato com a natureza, né? Tomando um cafezinho, fazendo um piquenique, fazendo uma meditação. E eu vim aqui hoje e veio uma reflexão pra mim e eu queria compartilhar com vocês. Não sei se vocês têm essa crença, mas presta atenção. Você acredita ou tem a ideia de que para que as coisas aconteçam, né, para que os desafios da tua vida sejam superados, tu tens que planejar muito, planejar tudo? Por exemplo, se tem uma festa que tu é anfitriã, tu fica a semana toda te preocupando com os mínimos detalhes. Se tem algo que tu precisa fazer no futuro, tu fica a semana inteira te preocupando com aquilo, aquilo volta na tua mente várias vezes e realmente tu tens ideias novas e às vezes até as ideias são boas. Só que o cachorrinho aqui do lado, ó. Então, só que isso, o fato de às vezes tu conseguir ter boas ideias com esses excesso de planejamento, digamos assim, potencializa essa crença de que para que as coisas deem certo na tua vida, tu precisa se preocupar, se planejar, se organizar. Aí a gente começa a dizer outras palavras, né? Se organizar. E no fim das contas, quando tem um desafio muito grande que a gente não consegue resolver, a gente fica muito tempo pensando em cima daquilo. Isso, em outras palavras, é a famosa ansiedade. Então, quem tem essa crença, né, de que se eu soltar o controle, se eu não me preocupar com nada, a coisa não vai sair, o negócio não vai dar certo, vou esquecer de alguma coisa não vai funcionar. Se tu tens essa preocupação, tu é uma pessoa ansiosa, sinto te informar, e isso acontece devido à falta de autoconfiança que a gente tem na nossa capacidade de realizar aquilo lá despreocupadamente, naturalmente. Então a gente tem que colocar muito, já que eu não tenho competência, eu tenho que colocar muita energia, muita preocupação para realizar uma tarefa, às vezes simples, como organizar uma festa. Organizar uma festa de aniversário, aí a pessoa, meu Deus, qual a roupa que eu vou usar, como é que eu vou fazer meu cabelo, e o que eu vou comprar, e qual é a comida. Gente, a gente fica numa pira a semana, pensando que nada pode dar errado com aquela festa e perde a nossa paz interior por causa disso. E quem é ansioso, todo mundo que se considera ansioso é assim. E percebam se essa crença existe. Se vocês soltassem o controle a partir de agora, o que aconteceria? Porque eu estava fazendo essa reflexão, né? Depois que eu comecei a soltar o controle, e isso não acontece de uma hora para outra, agora eu vou soltar o controle e tudo, nada mais eu controlo, não. É aos poucos que a gente vai soltando. Mas depois que eu comecei a soltar o controle, é que as coisas começaram a dar certo, de fato, na minha vida. O que acontece é que antes eu controlava tudo, pensava tudo, planejava tudo, organizava tudo, e metade das coisas eu não conseguia fazer. Eu achava que eu era uma desistente, porque eu tinha tantas tarefas, né? Tipo, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer aquilo outro, para dar tudo certo, tinha que ser perfeito o negócio, né? Então, que eu tinha tantas tarefas que eu não dava conta de fazer tudo e metade não dava certo. E as coisas funcionavam sim, mas não funcionavam sempre do jeito que eu queria, né? E principalmente alguns objetivos maiores na minha vida, como um sucesso profissional, por exemplo. Eu sempre patinei muito nesse quesito aí, nesse lado, né? E eu trago essa reflexão para vocês entenderem que por trás de a gente ser ansioso e se preocupado, na verdade tem uma crença, uma coisa que a gente acredita, que se a gente não soltar o controle, se a gente não planejar com todos os mínimos detalhes, se a gente não se preocupar o tempo todo com aquilo, aquilo não acontece, aquilo não vai vir para nossa vida. E eu vim aqui para dizer para vocês que é exatamente o contrário. E a gente não consegue perceber isso porque a gente não confia em nós mesmos. O problema real é isso, a falta de autoconfiança. E como a gente não confia na nossa capacidade, a gente tem medo de não saber pegar as oportunidades na hora que o universo mandar para nós. Por exemplo, quando eu comecei a soltar o controle, comecei a ter ideias. Eu tinha antes bem menos, ai meu Deus, bem menos ideias antes. Mas quando eu comecei a soltar o controle, ficar mais tranquila, começou a vir muitas ideias. E aí eu vi que muitas eu não consegui pegar. Eu não me sentia capaz, não me sentia preparada para fazer. Só que eu comecei, aquelas ideias que eu me sentia capaz e preparada, eu comecei a realizar. Mesmo que fossem uma coisa meio estranha, ou que não tivesse muita certeza naquilo. Eu fui lá e fiz. E aí as coisas começaram a acontecer.
Porque, e antes eu não conseguia fazer isso, porque eu não me sentia confiante o suficiente de que se Deus, se o universo me trouxesse uma oportunidade, seja ela qual fosse, por mais estranha que parecesse, eu ia querer pegar ou conseguir pegar. Porque eu era muito cheia de crenças limitantes. Não, isso não pode, isso aquilo ali não pode, aquele outro é feio, isso aqui não se faz. Então eu comecei a perceber que tipo, eu limitava as opções do universo. E como eu limitava as opções do universo, eu me achava incapaz, eu não tinha confiança em mim mesma, de que eu iria conseguir pegar as oportunidades que o universo ia me apresentar. Então eu controlava tudo, eu me preocupava com tudo, eu ficava o dia inteiro controlando as situações para que dessem certo. E depois que eu comecei a soltar, foi que a coisa começou a acontecer. Mas nessa época eu já tinha trabalhado as minhas crenças limitantes, então eu comecei a perceber que sim, Deus e o universo dão sugestões estranhas para nós. Ele dá sugestões que vão confrontar as nossas crenças. Sim, por exemplo, vou dar um exemplo bem recente, que foi essa série de 21 dias de quebras de pactos e acordos, né? Se fosse isso há uns meses atrás, eu não teria pego. Porque eu não gostava muito de falar da parte espiritual. Olha só, trabalhava com mesas espirituais e com arcturianos e com espiritualidade. E eu não gostava de falar da parte espiritual da coisa. Eu focava muito na mente e nas emoções. Porque eu achava que era mais científico. Olha a pira da menina. Trabalhando com espiritualidade, com mesa canalizada e querer que seja negócio científico. Me poupe, a ciência enxerga 1% do que existe no universo, mas eu não acreditava nisso antes. Então eu tinha uma crença muito forte que me bloqueava totalmente de falar coisas espirituais. Então o universo me mandava várias ideias de como que eu podia resolver a minha vida, inclusive limpando, por exemplo, alguns dos bloqueios totalmente espirituais, como chips, implantes, obsessores. E eu não focava nisso, eu limpava até em mim, mas eu não vendia para as pessoas, porque eu achava muito estranho falar disso, né? Então, veio muitas oportunidades de eu fazer várias coisas com isso aí antes e eu nunca... ideias, né? E eu nunca peguei. E agora eu peguei. E realmente gerou um bom resultado para mim em questão de vendas, de aumentar agendamento de sessões, o financeiro, tudo melhorou quando eu peguei. E o que eu percebo é que sempre que eu peguei as oportunidades, melhorou. Só que a gente não pega porque tem crenças que nos limitam, como eu expliquei pra vocês. E aí, como a gente sabe que é cheio das crenças limitantes, a gente sente isso, a gente vira um baita de um controlador. Porque se no nosso subconsciente é assim, se eu não vou conseguir fazer do jeito de Deus, então eu vou fazer do meu. E aí, só que o nosso é na base do esforço. O nosso jeito é pena, dá 10 passos para frente e 10 para trás, 10 para frente e 10 para trás. A gente praticamente não sai, 10 para frente e 9 para trás. A gente praticamente não sai do lugar. E isso que a gente pensa que tá fazendo sozinho, porque Deus tá empurrando ali, né? Tá dando ali uma ajudinha. Por mais controlador que a gente seja, a gente não é 100% controlador, né? Então, eu quis trazer essa reflexão para que vocês compreendam que o fato de a pessoa ser controladora vem de falta de autoconfiança, que vem de crenças que ela tem no subconsciente dela que fortificam aquilo. E para te deixar de ser ansiosa, por exemplo, deixar de ser controladora, tem que limpar a falta de autoconfiança e tem que limpar as crenças limitantes que estão atreladas àquilo ali. Então a ansiedade é uma coisa que tem que ser resolvida assim. E quando tu resolve a ansiedade e consegue de fato soltar o controle, as coisas começam a acontecer. Para todo ansioso, a vida é travada. Toda vez que a ansiedade ataca demais, porque a gente é ansioso médio, né? O ansioso. A gente não é ansioso, a gente está, né? Quando a gente está ansioso médio, a vida vai apenas duras, tá? A gente vai patinando, mas vai. Quando a gente está naquela ansiedade a mil, tudo trava. E a gente precisa sim destravar outras questões, mas principalmente trabalhar a falta de autoconfiança e as crenças por trás dessa falta de autoconfiança. Para poder a gente soltar o controle e confiar que a gente vai receber a intuição divina e vai fazer, e vai ser capaz de realizar aquilo ali. Então, isso é que traz leveza para a vida. A gente conseguir, primeiro, soltar o controle, segundo, identificar
que pequeníssimas ações eu já consigo fazer hoje, porque eu tenho um monte de crenças limitantes, né? Aí Deus vai me mandar um monte de oportunidades, eu não vou enxergar a maioria, tudo bem, mas eu vou enxergar alguma. E essa uma eu posso fazer bem mal feito, mas vou fazer. E aquilo vai me dando força para entender, nossa, Deus tá no leme mesmo, né? Ele tá me mandando coisa boa, né? Por mais que eu achei pirada aquela ideia que ele deu, né? Tá me mandando coisa boa, vamos lá. E aí tu vai adquirindo mais confiança em ti, na tua capacidade de pegar e na capacidade de Deus realmente de conduzir a tua vida para as melhores coisas. Porque de fato a gente não solta o controle, porque a gente não confia em nós, né? Que eu falei? E se a gente não confia em nós, a gente não confia em Deus. Acabou o turno da galera da construção ali do lado. Então, se a gente não confia em nós, a gente não confia em Deus, porque o outro é sempre um espelho. E se a gente não confia em nós, a gente não confia em Deus e a gente não confia nas pessoas à nossa volta. Nos outros seres humanos mesmo, que estão convivendo com a gente. Então a gente é uma pessoa desconfiada. Se tu é uma pessoa desconfiada, tu tem falta de autoconfiança. Tudo que acontece na vida é um espelho do que a gente tem dentro, né? Então eu quis trazer essa reflexão para vocês. Eu sempre faço meus podcasts, eu gosto de mandar meus easycasts lá no grupo Consciência Nova Terra, com esse tipo de reflexão. E hoje eu resolvi gravar em vídeo, porque tô aqui num lugar lindo, o céu tá azul. E eu resolvi gravar essa reflexão em vídeo. Então me diz aqui embaixo, nos comentários, se tu curte esse tipo de vídeo, com insights assim, com reflexões desse tipo, para te trazer clareza, para tu ir virando as chaves aí, que aí eu me animo e gravo outros com outros insights que eu vou tendo por aí. Brigadão, até mais.